A nível de estômago, só para vocês terem conhecimento, quando o pH desse estômago ele não está ácido o suficiente, ou quando o estômago não produz ácido clorídrico de forma satisfatória, nós temos dificuldade de absorção das vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B12. Eu falo muito em especial a B12, às vezes a B6 e a B9, porque essas vitaminas são vitaminas que nós precisamos em maior concentração no nosso corpo. Os outros Bs nós também precisamos, mas são em doses menores. Então, como são em doses menores, quando você chega a ter falta de uma B com uma concentração muito maior, isso significa que as concentrações pequenininhas já estão em carência há muito mais tempo. Então, nós temos que dar importância para isso. A B12, para nós estetas, ela é extremamente essencial. Ela participa da formação aí das hemácias, para que eu tenha hemácias maduras, para que eu tenha hemácias de tamanho satisfatório, para que essas hemácias tenham a hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio, eu preciso de ter B12. Então, se o meu paciente relata que ele tem dificuldade para digerir a carne, que ele mastiga essa carne, essa proteína fica lá no estômago muito tempo, ele fica rotando com ela, você tem que pensar o seguinte, como que está a B12 desse paciente? Porque se esse paciente não está digerindo bem a proteína, o estômago não está produzindo suco gástrico de forma satisfatória, consequentemente não absorve B12. Se não absorve B12, não produz hemácias de forma satisfatória, não tem hemoglobina de forma satisfatória, não tem oxigênio e entrega de nutrientes por órgãos e tecidos. Então, esse paciente vai começar o quê? A ter apóxia por falta de oxigênio. Você pode realizar um procedimento estético nesse paciente e não dar muito bom. Por quê? Porque você precisa de ter oxigênio naquela região. Esse paciente pode apresentar mais rugas, mais envelhecimento precoce. Por quê? Porque não está tendo oxigênio. E uma vez que você entende a origem de tudo isso, que você vai fazer no sentido reverso dessa pesquisa, você fala assim, nossa, então você não tem uma dificuldade para absorver proteína. Quando você come carne, você sente que você fica cheio, inchado durante muito tempo. Já acende a luzinha amarela, fala assim, nossa, preciso suplementar as enzimas digestivas desse paciente. Para quê? Para que o seu procedimento estético tenha um melhor resultado. Para que você consiga entregar melhores resultados estéticos em 2 meses para os seus pacientes. Nossa, Júlia, você fala muito em 2 meses. Eu falo pelo seguinte, nós da estética, nós somos constantemente desafiados por pacientes que gostam do imediatismo, né? O paciente quer tudo para ontem, principalmente porque nós trabalhamos muito com mulheres. O nosso público-alvo ainda são mulheres. E nós, mulheres, somos muito aceleradas. A gente, às vezes, demora um pouco a decidir que quer ou não alguma coisa. Mas quando nós decidimos que a gente quer para ontem. Aí a gente está muito urgente com o negócio. Então, como nós estamos constantemente trabalhando com imediatismo, nós temos que entregar bons resultados estéticos para esse paciente rápido. Mas precisa de ser um rápido que tenha durabilidade. Precisa de ser um rápido que esse paciente se olhe no espelho durante muito tempo e veja a diferença, goste do que está olhando. Para que isso aconteça, você precisa tratar o seu paciente de dentro para fora. É impossível você tratar uma estética de uma forma eficaz se você fechar os olhos para o interior do corpo do paciente. Então, nós somos interligados. E é isso que eu venho constantemente conversar com vocês. Como que vocês, profissionais estetas, precisam de conduzir o paciente de vocês para entregar beleza acompanhada de saúde. Cuidar do seu paciente de dentro para fora. Então, quando eu venho aqui conversar com vocês sobre enzimas digestivas, vocês precisam de ter o conhecimento sobre quais são os prejuízos que isso pode causar com os seus resultados estéticos. Porque se você fecha os olhos para essa questão, se o seu paciente relata que fica inchado, que às vezes nem faz cocô todos os dias, ou quando faz aquele cocô duro, feito bolinhas, assim, bem bolinhas de carneiro e tal, vocês têm que conversar sobre isso, porque se você não solucionar essa questão, você vai perder tempo no seu procedimento estético. Você vai realizar um protocolo, você vai realizar outra técnica, vai conjugar os protocolos, você não vai entregar um resultado satisfatório. Aí você vai começar a ficar envergonhada, entristecida, tipo assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou realizando a técnica corretamente, estou usando o aparelho perfeitamente e não dá certo.
Não dá certo, não é porque você errou a técnica, muito pelo contrário. Normalmente, nós profissionais estetas, nós somos muito bons executores de técnica, mas isso não basta para garantirmos que os nossos resultados fossem bons. Porque se somente isso gastasse, a sociedade estava praticamente 100% satisfeita com seus resultados, assim como o profissional que entrega, como o paciente que recebe. E essa não é uma verdade. Nós estamos cheios de pacientes que estão frustrados, que já estão cansados de investir em procedimentos estéticos e não visualizar um efeito, assim também como nós estamos cheios de profissionais da área da saúde especializados em estéticas que estão decepcionados com o seu resultado, que acha que poderia fazer mais, que poderia entregar melhor e de repente não entrega. E isso por quê? Porque está fechando os olhos para o interno, para a causa do problema, o que está originando aquela disfunção estética, certo? Então vamos continuar lá, né? Então o paciente, ele tem dificuldade de absorver a B12. Se o paciente tem dificuldade de absorver a B12, consequentemente, ele vai ter um distúrbio também na absorção da B9, porque elas estão muito interligadas. A B9, ela participa, gente, do ciclo de mitose. Então, para a gente ter divisão celular, multiplicação celular e células saudáveis, nós precisamos de ter complexo B de forma satisfatória. Se eu não tenho essa satisfação, esse nível satisfatório de vitaminas do complexo B, as minhas células vão começar a vir envelhecidas, defeituosas. Então, o paciente, ele tem um envelhecimento acelerado. Você faz um peeling nesse paciente, o paciente pode manchar, pode ter uma cicatriz. Você faz um pertuito nesse paciente para introduzir uma cânula, esse pertuito pode criar uma ferida nesse paciente. Então, tudo isso nós temos que entender que pode estar associado a uma absorção de nutrientes insatisfatória. O pH do estômago, ele é um pH ácido. Por que que é ácido? Porque é uma forma de quebrar a barreira do meio externo com o interno. Então, assim, às vezes a gente coloca as coisas na boca, a gente se alimenta de algo que não é tão saudável, que não está tão limpo, né? Então, o pH do estômago sendo um pouco mais ácido, tem como objetivo já eliminar um pouco de bactérias ali e ajudar essa mastigação a quebrar, a triturar esse alimento e já vai absorvendo algumas coisas. Quando o paciente tem essa deficiência aí do suco gástrico, falta fatores intrínsecos para a absorção do complexo B, conforme nós já conversamos. E aí esse bolo alimentar sai aí do estômago e ele vai para o intestino. Quando ele chega no intestino, o pH do intestino ele é um pouco mais alcalino. Por quê? Porque ali ele tem outros tipos de enzimas. Enzimas que precisam dessa regularização de pH para absorver perfeitamente os seus nutrientes. Se o paciente é um paciente ácido, o que é um paciente ácido? É um paciente que tem um pH sanguíneo mais ácido. Isso vai atrapalhar nesse ciclo de homeostase, vai atrapalhar nas bactérias do intestino, vai atrapalhar que essas enzimas funcionem perfeitamente. Pacientes que são mais ácidos, eles têm tendência a desenvolver tumores, qualquer tipo de tumor, porque o tumor gosta do ácido. Só que antes desse seu paciente apresentar um tumor, ele vai apresentar várias disfunções estéticas ao longo do caminho. E se você fechar os olhos para todas essas disfunções estéticas em relação à causa, o que está originando, esse paciente vai sim evoluir com a patologia.